Bom dia, pessoal. Para não perder o fio da meada, a gente está falando sobre a colonização espanhola na América, né? Século XV, a gente vê que não foi muito diferente a colonização do restante da América, né, na América Espanhola, do Brasil, né? Eles também tiveram um processo de dominação, um processo de morte dos seus indígenas, dos seus povos locais, né? Que a gente sabe que a palavra indígena está incorreta, não estavam nas Índias, né? Estavam aqui na América, né? No restante da América Latina, e chamado de América Espanhola, por ter sido dominada pelos espanhóis, né? A gente sabe do Tratado de Tordesilhas. Então, não foi muito diferente como os povos habitantes locais do restante da América Espanhola foram tratados com os indígenas, né? Também com os indígenas aqui do Brasil. Foram mortos, foram maltratados, foram explorados da mesma forma ou pior, porque eles transmitiram várias doenças para eles. Morreram muitos indígenas, muitos habitantes locais, muitos mais, muitos incas, muitos astecas, muitos olmecas, morreram decorrente dessas explorações, desses choques culturais, né? Então, como estava dizendo aqui na página 198, já começa o primeiro choque, né, cultural, matando muitos indígenas com a transmissão da varíola, né, que é uma espécie de uma gripe, uma espécie de vírus mortal na época, que os indígenas não tinham contato, que os povos nativos não tinham contato com essa doença. Então, ao entrar em contato com esses espanhóis, entrar em contato com esses povos dominadores, eles começaram a morrer por causa dessas doenças infecto-contagiosas. Né? Só para você ter uma ideia, como o próprio livro dá o exemplo, a população do México de nativos, na época, poderia ter ido de 25 milhões de pessoas a 1 milhão de pessoas, para se mostrar o tanto foi grave esse contato entre esses colonizadores e esses colonizados. Né? Então, aí no século XV chega o Hernán Cortés, o Hernán Cortés em 1519, e ele começou a invadir aí o Império Azteca, né? É uma injustiça muito grande, uma disparidade muito grande, porque eles tinham armas de fogo e os indígenas tinham apenas arco e flecha, né? Então mataram muitos astecas. E aí começou esse processo aí de dominação, né? Eles chamaram de novo mundo, que de novo só tinha a morte, né? Então foram formados vários núcleos de povoamento, como na página 200. Foi formado o primeiro núcleo, não encontrou ouro, o segundo núcleo não encontrou ouro, o terceiro núcleo não encontrou ouro, o quarto núcleo começou aí a achar ouro e pedras preciosas. Aí, a partir desse quarto núcleo, foi o processo de povoamento aqui da América Espanhola, né? Por ter encontrado ouro. E aí foram criados os adelantados e a casa de contratação. Esses adelantados eram os responsáveis pela exploração desse ouro, dessas minas de ouro e pedras preciosas, e eles iam dever um quinto, ou seja, cerca de 20% do ouro encontrado seria, né, mandado aí para a coroa espanhola, para os reis espanhóis. E foi criada as casas de contratação, que aqui no Brasil era chamado de casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser, né, controlado, deveria ser colocado aí a bandeira, né, o brasão do Império, no caso aqui no Brasil português, lá o Império Espanhol. Né? Todo o ouro deveria ser controlado, deveria ser quintado, né, tirado o imposto para o governo espanhol. Ok. Aqui na página 203 está mostrando como foi essa administração colonial. Como é que deveria ser essa administração se a Espanha estava bem distante aqui da América Espanhola, né? Então, foram criadas várias formas de dominação, várias formas de política para que essas pessoas elas não ficassem ao léu, né?
seriam dominadas pelos espanhóis, pela coroa espanhola, mesmo fora da Espanha, né? Então foram criados aí as audiências, né, os conselhos das Índias e os vice-reinados. Essas audiências, órgãos que realizavam funções judiciárias, né? Cometeu um crime, seria julgado aí nessas audiências. Conselho das Índias, controle da coroa espanhola sobre as colônias da América. Cabia ao Conselho criar as leis econômicas, políticas e penais, em 1524. E após isso, em 1535, foi criado aí, 1543, 1535, foi criado esses vice-reinados, que eram esses vice-reis, eles eram a autoridade local, né? Todas as pessoas iriam obedecer a esses vice-reis. Foi criado também as capitanias gerais, que aqui no Brasil foi criado capitanias hereditárias, lá foram criadas capitanias gerais, tá? Auxílio administrativo aos vice-reinados, que nas áreas que não estavam sob controle consolidado, como Cuba, Guatemala, Chile, Venezuela, né? Foram criadas aí essas capitanias gerais para auxiliar no governo desses vice-reis. Ok. Na ordem social, na pirâmide social, a gente tinha essas camadas sociais, como os crioulos, né? Os chapetones, os mestiços, os indígenas e os negros. Lá no topo, né, na primeira camada, aqui na página 205, estão os chapetones. Os chapetones são os espanhóis que vieram aqui para a América Espanhola, para esse restante aí da América Espanhola. Os crioulos já foram os descendentes de espanhóis que nasceram aqui na América, tá? Então eles eram de camada social, eram da elite, mas eram da camada social abaixo dos chapetones. Os mestiços eram as misturas, né? Mistura de negro com indígena, mistura de branco com negro, tá? Então já era de uma camada menor, uma camada mais baixa. E os indígenas e negros, né, que eram já da última camada, a camada mais explorada, a camada mais pobre. Faziam a maior parte da população, mas eram a que tinha menos, né, que tinha menos direitos. Ok. Foram criadas várias formas de trabalho, né, para explorar essa mão de obra dos indígenas, ou dos mestiços, né, ou dos negros. Então foram criados aí os repartimentos. Esse repartimento ele também é chamado, é muito famoso, conhecido como mita, tá? Conhecido como mita ou quatequil. Nesses repartimentos o trabalho era forçado, né? Eles iam escolher aí os indígenas que iriam trabalhar de forma forçada. Recebiam ou não recebiam baixos salários, além de não terem boas condições de trabalho. Não tinha condição de trabalho nenhuma, né? Com o crescimento da extração desses minérios, criou-se o partido, que era a parte do que se produzia nas minas destinada aos trabalhadores. Esse partido ele pôs fim ao escravismo indígena, dando origem ao trabalho livre. Né? Depois de anos de exploração, foi criado aí o partido dando trabalho livre a eles. Mas antes disso, houve essa exploração muito grande aí dos repartimentos ou mita. Também foi criado a encomenda, que é praticamente uma continuação dessa mita, desses repartimentos. Só que diferente da mita, aqui na encomenda, eles indicavam, né, trabalhadores indígenas para as minas. E também, ao contrário das mitas, os indígenas eles deviam ser catequizados, deviam ser católicos, né? Deviam falar já a língua deles, já saber as orações, né? Em função disso, tinham que pagar tributos através da força de produção dos trabalhadores indígenas. Baixo salário, baixo salário, baixo pagamento para eles. A atuação dos encomendeiros se dava de forma violenta, não era apenas uma indicação de quem iria trabalhar nas minas. Os nativos eram obrigados, os que se recusassem eram presos, torturados e mortos. Muitas terras dos indígenas foram invadidas, saqueadas e dominadas pelos encomendeiros.
Tá? A igreja denunciou muito, mas para que isso pudesse acabar demorou bastante, né? E as haciendas, que eram as haciendas? As haciendas eram como era chamado aqui no Brasil os latifúndios, né? Todo mundo lembra que latifúndio é uma grande propriedade rural voltada para a mão de obra escrava ou barata e para o mercado externo, né? Ou seja, não era para o consumo próprio, era para a venda para os outros países. Ok, agora pessoal, peço que vocês façam essa atividade aqui desde a página 208 até a página 213. Na próxima aula a gente se vê e continua. Bom dia.